Nosso tema de hoje é o esporte, não apenas como forma de entretenimento ou de preservação da saúde física, o que é muito importante, mas também do equilíbrio mental. Para isso é preciso incorporar a atividade física ao nosso cotidiano, assim como melhorar nossos hábitos alimentares. Bora, time. Ainda faltam 20 segundos, não para. Abdômen. Boa, Ana, boa, Fê, boa, Cami. Tira a mão da cabeça, não puxa a nuca, boa, bora. Finalzinho, gás final, ninguém para. Vamos, descansa. Isso aí, respira. Prepara para a próxima. Mas a gente conseguiu 100 pessoas. Vambora, vamos Felipe, vamos Amanda, vamos Fê. Bora, time. 20 segundos, ainda faltam 20 segundos, não para. Abdômen. Boa, Ana, boa, Fê, boa, Cami. E o gás final, ninguém para. Vamos, descansa. Conseguimos a nossa meta, time. 100 pessoas na nossa aula treinando ao mesmo tempo, agora é Vera. Ninguém para, concentra. Vamos, galera, segura embaixo quando a música falar sentadão. Vai junto, foi um. De novo, vambora. Não para. Ouviu falar sentadão, agacha e volta. Não falou, ficou embaixo. Boa. Afasta o joelho, olha pra frente, segura embaixo, tá cansado. Boa! Nosso convidado de hoje é ex-atleta de um esporte conhecido, mas não muito praticado no Brasil, o futebol americano. Especialista em treinamento esportivo, mestre em gerenciamento do esporte, instrutor de CrossFit, comentarista esportivo e um dos pioneiros do treino funcional no Brasil. Vamos receber Bruno Rosa. Bruno, diga para a gente como é que você começou no esporte. Vamos lá, é uma história muito boa, porque eu sempre fui apoiado pelos meus pais, né? Então, eu era sócio do Olaria Atlético Clube, então eu praticava judô e no intervalo de uma aula e outra ia para o futebol no campinho e depois tinha natação, então eu sempre fui muito estimulado à prática esportiva e sempre fui correspondendo, sabe? E na medida que o tempo foi passando, isso ficou muito latente, eu continuei fazendo futebol, depois fui um pouquinho para o basquete e na época de decidir o que fazer da vida, não tinha outra coisa a não ser educação física, então foi um processo bem natural e muito legal, assim, se for parar para fazer uma linha do tempo, sabe? De judô, futebol, natação, e futebol americano, e basquete, e crossfit. Então, vai sempre uma coisa atrás da outra, mas nunca parado, o esporte nunca saiu da minha vida. Por exemplo, podemos chamar você de um poliatleta. Eu queria muito ter sido poliatleta, sabe? Mas eu pratiquei muitos esportes, eu nunca fiquei parado, eu sempre gostei de tentar coisa nova. Então, já fiz períodos de vôlei de praia, mesmo eu tendo 1,78. Um amigo meu salta de parapente, então eu vou saltar junto com ele. Então, eu sempre gosto de estar ativo, é uma coisa que eu estimulo as pessoas a fazer e também faço como, não só como exemplo, mas porque eu gosto muito da minha natureza, bem isso aí. E qual é o esporte, na verdade, com o qual você mais se identifica? Eu tenho dois esportes, assim. O basquete é o meu amor e o futebol americano é minha paixão, sabe? Quando eu mudei de colégio, eu saí do colégio em Brás de Pina e vim aqui para o Marista São José, na Tijuca, eu comecei a jogar basquete meio que para me enturmar, sabe? Eu falei, tá, eu tenho que ser bom em alguma coisa aqui para eu ser aceito na galera, só que futebol todo mundo joga. O que eu vou fazer? Acho que eu vou tentar esse negócio de basquete. E aí eu comecei o basquete e foi amor, assim. E quando eu cheguei na categoria sub-23, assim, eu falei, tá, basquete não vai para frente. Vamos ver outra coisa que esteja começando agora e que eu possa ser bom ainda. E aí o futebol americano, lá em 2004, assim, estava começando a engatinhar e eu comecei a jogar o futebol americano e foram 12 para 13 anos de carreira de futebol americano,
Mas assim que acabou o futebol americano, assim, eu gosto mais de assistir basquete até do que o futebol americano, mas assim, são os dois quase em pé de igualdade. E como é que você foi parar na Universidade de Lindenwood, no Missouri? Eu fazia parte dos planos dos meus pais eu passar um tempo estudando fora e graças a muito trabalho e esforço deles deu tudo certo. E a gente, no começo, estava vendo Austrália. Vamos para a Austrália porque é legal, é parecido com o Rio. E aí meu pai ficou com um negócio na cabeça e falou, cara, tu tá jogando futebol americano. Isso foi em 2009 já. Tu tá jogando futebol americano, por que você não vai para os Estados Unidos? Sabe? E aí a gente começou a correr atrás de ir para os Estados Unidos e eu consegui alguma coisa em relação à bolsa em duas faculdades. Uma delas foi a Lindenwood. E de 2009 inteiro eu passei lá estudando e foi uma experiência muito, muito, muito enriquecedora de todos os pontos de vista, tanto primeira vez morando fora e morando sozinho e estudando em outra língua e tendo que fazer amigos e, sabe, lidar com situações que normalmente a gente está acostumado a, mesmo que não peça ajuda sempre de pai e mãe aqui, sabe que está ali do lado e lá você não tem. Então, sei lá, uma febre. Tá, e aí? Não tem a mãe para te dar um Tilenol? Então, as pequenas coisas foram muito enriquecedoras e foi uma experiência muito legal. O ano de 2009, estudando lá no Missouri, St. Charles, Missouri. Bom, eu creio que deva ter acontecido com você a mesma situação que ocorre conosco, comigo. Já estive com o Filó nos Estados Unidos, foi muitas vezes aos Estados Unidos, cerca de 30 vezes, a todas as regiões, as principais cidades, cidades do interior. E uma coisa que para mim, sempre ainda causa um impacto é que tanto eu quanto a minha mulher, como grande parte dos negros brasileiros que já foram aos Estados Unidos, a gente é tratado como se fosse um negro americano. Quando eles olham para a gente, e pelo menos a gente calado, e eu tenho um bom inglês, ainda mesmo que eu fale por algum tempo, não muito, eu continuo sendo visto como americano. Isso é uma experiência muito curiosa, né? Muito interessante, né? É muito interessante e foi uma coisa que para mim foi natural, até porque o esporte ele proporciona isso, né? Então, quando eu fiquei nos Estados Unidos, eu corri atrás de jogar futebol americano lá, não joguei na faculdade, porque eu era do mestrado, né? Então já não tinha mais acesso ao time, então eu joguei no time semi-profissional, mas o esporte ele te proporciona isso. Então, eu tenho uma cena muito clara na minha cabeça que a gente estava fazendo uma viagem e parou para comer no meio da estrada e tinha um Popeyes e um McDonald's. E o time saiu junto, trocando ideia, e os pretos foram para o Popeyes para comer o frango frito e os brancos foram para o McDonald's, sabe? E eu, assim, sem querer, eu estava indo junto com os pretos que eu queria ir para o Popeyes. Então, rola uma coisa meio que automática ali daquele... É um aquilombamento meio que automático, sabe? Mas que depois estava todo mundo trocando ideia junto, mas o esporte ele proporciona isso, né? Então, ter vivenciado isso foi uma experiência muito legal também. E numa região do sul dos Estados Unidos. Muito problema com racismo lá, tanto que em 2016 foi em St. Louis que aconteceu um dos assassinatos mais que geraram mais revolta e foi a volta, ou então que deram o nome do movimento do Black Lives Matter, né? Foi em St. Louis. Então, quando a gente fala disso aqui em casa, minha mãe hoje admite que era uma preocupação dela. Quando eu falei que ia para o Missouri, ela já entrou e Google e o que tem lá, o que não tem, e era uma preocupação dela, mas de forma direta eu não sofri com nada. Sim. É interessante que eu já fui ao Missouri, mas a cidade que eu fui foi Kansas City. E é interessante porque Kansas City é do lado do Kansas e o outro lado é Missouri. Tem o rio Missouri que corta. Exato. A cidade com o mesmo nome e em dois estados. É um negócio, para nós, muito, muito curioso, né? Eu cheguei para Kansas, assim, não fui adentro, eu só passei rápido numa viagem que eu fui, até porque eu aproveitei para dar uma volta de carro e
para ver jogos da faculdade do Missouri e tal. Mas eu queria até ter ido em Kansas, porque a faculdade de Kansas City é muito grande também e parece... Eu queria ter visto um jogo de basquete lá. E rola essa rivalidade. Então, muita gente que estudava na Lindenwood torcia para a faculdade de Missouri e tinha uma rivalidade intensa com a galera de Kansas. Em Kansas City existe lá um museu que é do tempo da Liga Negra de Beisebol, quando o beisebol era segregado, né? Então, existem essas memórias ainda. Todos esses esportes foram segregados até um determinado momento. Futebol americano também. Por coincidência, não coincidência total, mas eu estou com a camisa do Brooklyn Dodgers, do Jackie Robinson, que foi o primeiro negro a jogar na Liga de Beisebol. E eu adoro essa camisa, eu comprei ela justamente por isso. O número é 42 e é o único número que é aposentado em todos os times da Liga de Beisebol, não só no hoje LA Dodgers. Então, essa camisa é muito representativa e vai muito com esse museu aí. E foi do futebol americano que veio, então, essa ideia do tipo de treinamento que você passou a oferecer? Com certeza. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu passei quase 6 meses aqui no Brasil sem saber o que fazer. Vou voltar a trabalhar em academia? Vou voltar para algum lugar? Acabei o mestrado, vou fazer um doutorado em outro lugar? Aonde? Então, eu estava meio que perdido, sem trabalhar. E um amigo meu do futebol americano, ele falou, cara, esse treino que você passa para a gente aqui no time, era o Red Lions, na época a gente jogava na praia. Ele falou, esse treino que você passa para a gente aqui, tem um cara fazendo em frente à minha casa, ele morava na Barra. Eu fui lá fazer, é muito mais fraco, as coisas que você passa são muito mais legais, por que tu não faz isso aí e tenta? E aí, na época, eu botei uma pesquisa no Orkut, falando para o pessoal, e aí, galera, vocês treinariam se tivesse um treino específico de futebol americano, na praia, para melhorar e tal? E aí algumas pessoas falaram que fazia, que fariam. E eu peguei uma grana emprestada com meu pai, mais ou menos R$200, assim. Fui no Saara, comprei alguns cones, os bambolês, peguei a minha mala de viagem e botei os cones, os bambolês dentro. Dei um rolê na praia de bicicleta à noite, uns 2 dias, para ver aonde tinha espaço. Não fui em prefeitura, não vi nada disso na época. E eu falei, tá, eu vou ficar aqui no posto 8, em Ipanema, porque no Leblon já tem uma coisa ou outra de corrida, e do 7 para cá não tem nada. E assim eu comecei. Cheguei com a minha malinha lá, marquei um dia com o pessoal, botei a malinha, botei os cones na areia e comecei. E o primeiro dia, sei lá, com 10 pessoas, 10 amigos, né, que vão dar aquela moral, porque tá começando e tal. Mas foi totalmente voltado pro público de futebol americano, só que, em certo momento, um jogador levou a namorada, e a namorada teve resultado. E chamou a amiga, que chamou a amiga. E eu comecei a dar aula em horários quase chegando no verão. E aí as meninas vinham as outras treinando, eu puxava da calçada, vem treinar comigo, e a bola de neve foi girando, e o TDS em 2020 vai fazer 10 anos. Bom, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo e voltamos em seguida, porque essa sua história é muito interessante. Até já. Valeu. Bruno, muito interessante esse trabalho que você tem feito de treinamento online, e a gente vai falar sobre ele, que se torna muito mais importante até num momento como esse de pandemia, que as pessoas não podem frequentar academias. Mas uma curiosidade que surgiu na minha cabeça, eu creio que a maioria das pessoas deve compartilhar, o inglês. Como é que você para fazer um mestrado de uma universidade americana, precisava falar inglês? Onde é que veio isso? De novo, obrigado papai e mamãe, que me botaram para estudar inglês desde sempre. E eu me formei pelo IBEU, e para você fazer um mestrado tem que fazer uma prova que comprove que você tem um nível mínimo, que foi o TOEFL, isso. E aí tem a prova escrita, a prova de fala e a prova de escuta, e fiz um intensivão, chamei a professora, falei que ia fazer em 2 meses, e para ela me dar um material que seria de 6, ficava em casa estudando. Você gosta de tudo desafio, certo. Né? Eu gosto de me sentir desafiado, sabe? Esse negócio, eu sou desse que quando, tipo, agora eu vou estudar, então Vera, vamos. Estala o dedo e vai.
mas deu tudo certo, não foi uma barreira. E a faculdade, as duas primeiras matérias são basicamente de como escrever um texto formal em inglês, porque é diferente, né? Você saber inglês do que fazer um mestrado. E a cada matéria tinha 1 ou 2 papers e uma presentation que tinha que falar também, então tinha que saber se portar, saber se vestir, saber escrever da forma acadêmica. Então, até isso foi uma experiência legal lá. Muito bom. Mas vamos, então, a esse tema que apareceu no vídeo, que são as aulas online. Como é que você começou a fazer isso? O TDS Online, TDS é a abreviação para treino do sapo, né? Foi Por esse que o negócio que sapo? eu criei. Sapo é um apelido que eu tenho há muito tempo, que veio aqui do prédio. E quando eu fui criar minha empresa, eu fiz um brainstorming, assim, tipo, vários nomes em inglês. E aí um amigo meu falou, cara, por que não treino do sapo? Eu tenho treino, vai ficar mega intuitivo. E aí, para não falar treino do sapo, começou a falar TDS e TDS tá aí. E eu já tinha alguma coisa no online, sabe? Então, eu já tinha alguns alunos que faziam a série comigo, me mandavam os vídeos e eu dava o feedback. Ainda não existia essa forma de treinos em grupo em tempo real, mas foi algo que veio de forma natural nesse período de isolamento e da quarentena. No dia 16 de março, se eu não me engano, quando meio que começou isso, eu chamei os meus alunos e falei, galera, eu vou fazer esse negócio aqui hoje às 7h30, quem puder entra. Entramos, deu tudo certo. Eu falei, cara, tem um pessoal fazendo live de show e tá todo mundo ajudando. Vou começar a dar umas lives de graça, que é a forma com que eu posso ajudar a galera a ficar ativa em casa. E assim, tem 3 meses, terças e quintas às 7h30, que eu estou fazendo esses treinos. E tá sendo muito legal, muito desafiador, até porque eu não estou ali presencialmente, né? Mas de alguma forma eu tenho que me fazer presente e perto. Ao mesmo tempo que quando a gente está numa tela, a nossa intimidade não é tanta, mas a gente está se vendo muito mais perto do que se estivesse vendo pessoalmente. Então rola muito essa troca, sabe? O pessoal na academia chega com roupa do trabalho, bota, tá aí no pessoal, ótimo. Mas no treino online eu estou vendo o quarto, a sala, a varanda de todo mundo. Então, e essa evolução forçada está sendo muito legal da parte deles e da minha parte, um aprendizado mútuo e eu acho que está sendo proveitoso tanto para eles quanto para mim. Muitas pessoas, acho que é uma preocupação quase geral, ficam imaginando qual é o futuro do pós-pandemia, o novo normal. Você acha que essas aulas online podem se incorporar ao novo normal? Eu acho que incorporar é a palavra certa, sabe? Eu acho que esse mercado se abriu e algumas coisas foram esfregadas na nossa cara, do tipo, como vocês não pensaram nisso antes? Então, por exemplo, eu tenho um grupo de 6, 7 pessoas que eu dou aula na praia, segundas, quartas e sextas na praia. E quando chovia, não tinha treino. Por que a gente nunca pensou em, quando chovia, fazer aula online, sabe? E isso eu falei com ele, gente, por que a gente nunca pensou nisso? E agora, essa possibilidade já é real. Quando a gente puder sair para treinar na praia, choveu, a gente já vai treinar aqui. Ponto. Assim como eu tenho uma aluna que é mãe e ela já falou, cara, eu tô tendo uma consistência de treino muito maior do que em qualquer momento que eu tinha, porque eu tinha que buscar a minha filha na creche e não dava tempo de ir para academia. Agora, se eu vier direto para casa com ela e me trancar no quarto meia hora contigo dando aula, eu já vou conseguir fazer, sabe? Então vai ter muita gente voltando para academia, óbvio, vai ter gente fazendo os dois, vai para academia e com um grupo 2 vezes por semana treina, e tem a galera que vai continuar. Então, com certeza, eu acho que incorporar é a palavra. Não vai substituir nada, não vai ser o novo normal, mas é mais um mercado que se abriu. Quantos alunos, no geral, você tem? Hoje eu tenho em torno de 150 a 200 alunos, porque muitas vezes eu cobro nessa forma online por conexão. Então, a pessoa paga a janelinha, na janelinha tem marido e mulher, tem pai e filho, sabe? Então, no meu cadastro tem 100 e pouco, mas eu sei que cada 100 ali tem 1 ou 2, até 3, se o filho fizer junto, sabe? Então, um momento muito feliz
se pode falar isso porque a gente está num momento esquisito, né? Mas nessa quarentena, no meio do turbilhão, naquela semana que tiveram mais as manifestações do racismo, do George Floyd, e todo mundo botando quadrado preto, e muita gente vindo falar comigo, e eu me sentindo amassado, foi o dia que a gente colocou 100 alunos em uma aula. 100 alunos conectados, ou seja, tinha mais de 100 pessoas treinando ao mesmo tempo numa terça-feira à noite comigo, sabe? E isso foi muito significativo para mim, porque no meio daquilo tudo, e eu até postei isso, eu falei, ser o melhor no que eu faço incomoda racista muito mais do que um quadrado preto. Bruno, você mencionou agora a questão racial. Você recentemente escreveu um texto muito inspirado e muito indignado. Você termina dizendo já deu. Como é que você vê a postura do atleta, especialmente do atleta negro, nessa luta, nessa verdadeira disputa que se trava agora em função da questão racial a partir daquele assassinato frio, cruel, brutal do George Floyd em Minneapolis, mas como isso repercutiu por todos os Estados Unidos e repercutiu para fora, inclusive aqui. Aquele texto, primeiro, foi muito difícil de escrever. O dono do site ele me pediu domingo, e domingo à noite eu mandei uma mensagem para ele falando não consigo. Eu tô carregando um peso muito grande, não está saindo. E aí, segunda-feira, eu acordei, trabalhei e saiu. Saiu daquela forma. Depois eu até pensei em mais coisa, mas sabe quando você começa a escrever e saiu aquilo ali, e eu achei que ficou muito bom para o momento. Sobre os atletas se posicionando, se a gente fizer um paralelo Estados Unidos e Brasil, eu acho que não dá para fazer esse paralelo, sabe? A gente falando dos movimentos lá e dos movimentos aqui, trazendo para o mundo dos atletas, os maiores nomes dos Estados Unidos, eles não deixaram de se posicionar, eles se posicionaram, eles foram nas manifestações, eles pegaram o megafone e falaram. Se a gente pensar no maior nome do esporte hoje, até mundial, que é o LeBron James, ele se posicionou, até em esportes onde somos minoria, como tênis e Fórmula 1, Serena Williams se posicionou, Lewis Hamilton se posicionou, e a gente vê no Brasil, e tem uma expressão que eu aprendi no levantamento olímpico, eu também sou treinador de levantamento olímpico, e no levantamento olímpico, quando você vai para a plataforma, não pode ter nenhum barulho, e todo mundo fala que é um silêncio ensurdecedor. E o posicionamento dos atletas brasileiros, principalmente do futebol, está um silêncio ensurdecedor. Quando a gente mais esperava, não veio nada, sabe? Então, eu acho sensacional a forma com que a maioria dos atletas, não a maioria, mas que as lideranças dos atletas norte-americanos, principalmente, se a gente fizesse paralelo, eles são mais politizados e se informam e se posicionam do que aqui no Brasil. Claro, evidentemente isso tem a ver também muito com a história das duas sociedades. O fato de lá ter havido a segregação racial oficial, por lei, nos Estados do Sul, chamado Jim Crow, né? Tudo isso foi criando uma coisa de identidade negra que no Brasil foi corroída pelo mito da democracia racial, pela essa ideia da miscigenação, que nós somos diferentes, racismo é lá e não aqui. E eu sofri passei por um incidente de racismo na área do esporte no tempo que eu morei em São Paulo. Um garoto me convidou para me juntar a ele na natação, e você tem uma reflexão sobre essa coisa da natação, no clube Tietê. Não, perdão. Era o clube... enfim, o clube lá perto do lugar onde eu morava, em São Paulo. E eu me lembro que eu fui meio preocupado com ele, porque minha mãe era do Rio Grande do Sul, e no Rio Grande do Sul eu já tinha enfrentado a questão da segregação racial. Todos os clubes eram segregados. E não deu outra coisa. Chegamos na porta e o porteiro disse que não tem vaga. Mas o meu amigo, mas o diretor pediu para trazer outros meninos, falou, não tem vaga, pode ir, pode ir. Eu voltei para casa e chorei. E uns 2 dias depois, esse meu amigo Vitor veio me procurar. O diretor logo imaginou o que era. Como é que ele é? Assim, um moreninho. Nós não aceitamos pessoas de cor.
Quer dizer, então, essa coisa também tem uma presença muito forte no Brasil. Se a gente verificar que, por exemplo, o primeiro jogador negro do Palmeiras foi na década de 1950, um pouco lá como o Jack Robinson, que foi em 1947. Né? Então, essa história está muito presente. Então, talvez nem tanto no futebol, mas você mostrou uma coisa. Cadê os técnicos negros? Parece que só tem um técnico da Exatamente. Ponte Preta. Tem o Roger, que é a pessoa. Ainda bem que hoje, no ano passado era o Roger e o Marcão, eu acho que hoje só o Roger. O Marcão não está empregado, mas ainda bem que pelo menos o único que está lá ele é politizado, sabe falar É. e fala as coisas certas. E isso é muito importante porque por incrível que pareça, tem muita gente descobrindo que tem racismo agora. Então, a partir do momento que o Roger chega ali e esfrega na cara numa entrevista coletiva no Maracanã, é muito significativo, né? E imagina se a gente tivesse mais Rogers, digamos assim. E é curioso também que na NFL tem uma lei que obriga os clubes, os times, no caso não são clubes lá, são franquias, a entrevistarem ao menos um treinador de minoria quando houver uma vaga para ser preenchida. E essa lei é de 2003, se eu não me engano, e foi justamente para isso, para quebrar esse ciclo que fica sempre entre as mesmas pessoas. Então, talvez possa ser uma saída para o futebol brasileiro, não sei, mas foi a forma que a NFL usou para tentar incluir mais treinadores de minoria, tanto negros como latinos, enfim. Um tipo de política de ação afirmativa ou de Exato. promoção da diversidade, como se usa muito nos Estados Unidos. E algumas empresas têm já começado a fazer esse tipo de coisa no Brasil. Uhum. Você tem notado alguma mudança nos últimos anos? Eu vejo, por exemplo, que não apenas depois do assassinato do Floyd, mas o racismo se tornou uma matéria mais comum de a gente encontrar nos jornais e revistas, e principalmente a gente vê aquelas revistas de moda com modelos negros na capa. Como é que isso impacta você? Eu acho que está sendo uma mudança a passos de formiguinha, pelo menos desde que eu acompanho, sabe? Você pode até falar melhor como que está sendo essa caminhada, mas eu acompanho de forma muito precavida ainda, porque ao mesmo tempo que a gente pensa que está melhorando, acontecem algumas situações primárias e algumas noções primárias e pessoas ainda pensando que racismo é só a ofensa racial, sabe? Eu não sou racista, nunca ofendi ninguém, mas calma aí, não é só isso. Então, ainda tem muita coisa que as pessoas simplesmente não sabem, inclusive jogadores. Então, a gente vê um crescente número de casos de racismo no futebol, não porque está tendo somente mais, mas porque os jogadores estão percebendo o que é o racismo, estão tendo até um pouco mais de voz, até um pouco mais de coragem para falar. E esses números tendem a subir, sabe? E eu acho muito importante sempre a gente sentar e falar de racismo, mas que não sejam pelos motivos errados, né? Então a gente hoje tem o assunto está muito em voga porque mais uma vez mais um preto morreu. Que não, a gente não fale porque mais um preto morreu, mas fale porque é importante falar. Bruno, muito obrigado. Você é um exemplo em vários sentidos. Espero que você continue com muito sucesso e que a gente possa se reencontrar, papear de novo e, quem sabe, algum tempo depois, algum tempo para frente, a gente fazer uma avaliação mais positiva da realidade brasileira. Valeu, Bruno. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer trocar ideia com você. E que o próximo a gente faça presencialmente, numa mesa de bar, porque já deu de isolamento. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Abraço.